Graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja, esse povo lindo e amado do Senhor, uma alegria estarmos juntos aqui, alegria de ver amigos aqui, hoje à noite, Deus abençoe, que bom. Você já fez alguma coisa boa para alguém, até mesmo em sacrifício para a pessoa, e depois de tudo está feito, a pessoa ter sido abençoada com aquilo lá, aí a pessoa nem agradeceu, nem voltou para agradecer. Já aconteceu isso com você? E se já aconteceu, como é que você se sentiu? Você esperava que a pessoa viesse e agradecesse? Qual foi o seu sentimento? Cada um tem um sentimento diferente. Tem pessoas que não esperam nada. Elas fazem a boa obra, abençoam outras e não espera nada. Outras já esperam alguma coisa, pelo menos um obrigado, não é? Voltar para agradecer. A palavra de Deus, ela nos ensina muito sobre gratidão, sobre dar graças. Dia 27 agora é Dia Internacional de Ações de Graças. É para mim, e eu acredito que deve ser para todo cristão, um dos dias mais importantes de comemoração. E não é de ações de graças para as outras pessoas, simplesmente isso, mas ações de graças a Deus. E é interessante que países que teve como berço o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, e esses países, muitos deles ainda comemoram esse dia de uma forma intensa. É feriado nacional, as pessoas no dia anterior, que vai passar o dia de ações de graças com a família ou com parentes, eles compram passagens de avião, viajam o dia anterior e tudo mais, para estar juntos em família. E eles comemoram com um grande almoço, um dia juntos ali, e na mesa ou à mesa, eles dão graças. Normalmente o chefe da casa, o homem, ele levanta e ele expressa a sua ação de graças a Deus e dá oportunidade de outras pessoas também da família fazerem a mesma coisa. E ali eles celebram, louvando a Deus, comendo, bebendo juntos, tendo aquele momento de comunhão. Mas aquele dia é bem lembrado para isso, não é? E lá nesses países também é verdade que o mundo comemora o feriado de outra forma. Por exemplo, nesse dia tem o Super Bowl, não é? É o jogo do futebol americano, é a final, é o super jogo que todo mundo espera. Então esse povo aí come, bebe e fica esperando o horário do Super Bowl. Normalmente é logo depois do almoço, alguma coisa assim, dependendo do fuso horário. E eles comemoram assim, mas os cristãos não. Os cristãos, eles comemoram com gratidão no coração. A igreja, ou as igrejas têm um trabalho todo especial, ela é enfeitada e tudo mais. E tudo vai em rendição de louvor e gratidão ao nosso Deus. E quinta-feira agora é isso, né? Eu gostaria, se pudesse, todos nós temos que trabalhar e tudo mais, mas à noite até que daria para juntar algumas famílias e tal, e fazer alguma coisa e dar graças a Deus, né? Contar algum motivo de gratidão, um testemunho e coisas assim. Deus espera
que sejamos gratos. Hoje à noite eu quero, primeiramente, destacar uma história que é a história da cura dos 10 leprosos, e ali nós extraímos algumas lições a respeito de gratidão. Há muitas lições ali, mas há uma lição grande de gratidão. Também depois apontar o poder do coração agradecido. Como a vida daquele que é grato e expressa sua gratidão a Deus, como que ele é abençoado, como que ele é transformado. Então, se Deus assim permitir, hoje à noite, eu quero ver essas duas facetas da questão de gratidão na vida de todos nós. E o texto que eu quero ler com vocês está lá em Lucas, capítulo 17, verso 11 a 19. Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, e respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a esse estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que história bonita. E é interessante aqui, às vezes é bom explicar alguma coisa, que primeiro os leprosos falaram com Jesus de longe, porque era proibido os leprosos entrar em contato com as pessoas, não podiam se aproximar. Se alguém se aproximava, eles gritavam de longe: leprosos, leprosos, e as pessoas desviavam. E aqui então eles gritaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Pediram cura. E Jesus fala: vai e se mostrem ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Isso aí era um ritual que, quando a pessoa, por alguma razão, ela era curada, e lepra não havia cura, não é? Mas se ela fosse curada, ou doente de alguma coisa, de pele, coisa desse gênero, e ela estava limpa agora, ou seja, curada, ela ia ao sumo sacerdote, ou ao sacerdote, e se mostrava a ele. Ele verificava, via que estava tudo certo, então declarava que aquela pessoa estava limpa. Ela podia ter comunhão com os outros, comer com os outros, participar de cultos e coisas assim. Do contrário, até então não poderia. Então Jesus falou: vai e se mostrem ao sacerdote. Com isso Jesus está dizendo: vai que vocês vão ser curados, não é? E eles foram, e no caminho perceberam que eles estavam curados, e os outros 9 foram lá, provavelmente se mostrar ao sacerdote, mas esse, antes disso, voltou a Jesus, se prostrou aos pés dele. Agora veja que ele já se aproximou, não é? Porque estava curado, e o adorou e agradeceu. E ele, com a sua fé em Cristo Jesus, ali ele foi salvo também. Então, aqui nós temos algumas lições. A primeira que eu vejo é que ingratidão é mais comum do que gratidão. Você já percebeu isso?
como que as pessoas são tão ingratas, muitas vezes, de tudo aquilo que ela tem, ou que ela recebeu. E quando se trata de Deus, isso é muito mais forte. Porque nós vemos muitas pessoas murmurando e reclamando e falando e tal, mas poucas de fato, louvando a Deus e dando graças a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida dela. O pastor Guilherme mencionou que nós somos tão abençoados por Deus em muitas coisas, e somos, se contarmos todas elas. É ou não é verdade? É fato. Como que Deus nos abençoa e como nós, generalizando, tão raras vezes expressamos de todo o nosso coração a nossa gratidão. Às vezes até de uma maneira tão fraca na hora da alimentação, não é? Tão ritualística é a nossa oração. Ó Senhor, eu te dou graças pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Mas parece que é mais ritual do que uma gratidão de verdade. Coração ali, ó Deus, como que eu te dou graça, porque eu tenho esse alimento aqui na minha frente. Obrigado, Senhor. É diferente, né? Uma vez eu estava orando com um primo meu, não vou mencionar nome, não é? E ele orou, nós estávamos tomando um café da manhã, e ele orou, assim rapidão, e tal, com pressa até de falar em nome de Jesus, né? Obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não é? E tal, aí eu olhei para ele, ri, aí ele falou, o que é? Eu falei, primo, será que nós fizemos essa oração de coração mesmo? Né? Será que aconteceu isso? Ele olhou para mim e falou, vamos orar de novo? Falei, vamos orar de novo. E aí foi um pouquinho mais, um pouco diferente, é coração, né? Coração, gratidão. E às vezes nem essa sai da nossa vida, de tantas coisas que Deus foi fazendo durante o dia, tudo que aconteceu, nós esquecemos de agradecer ao Senhor. Quando agradecemos é obrigado por tudo, né? Genarizo, obrigado por tudo. Eu nem sei direito, Senhor, o que o Senhor fez para mim, mas vamos lá, obrigado por tudo, né? Seja lá o que for. Não há nem reconhecimento, se não há isso, não há gratidão genuína. Concordam? Amém? É isso mesmo. E Jesus disse aqui, olha, foram 10 os curados. Cadê? Voltou você, 1. Mas cadê os outros 9? Veja que a ingratidão é uma tendência natural da cultura, do ser humano. E aí Jesus fala para os discípulos em outras palavras, né? Olha, vocês estão vendo, discípulo, não fica surpreendido quando pessoas que forem abençoadas não voltam para agradecer. De 10 aqui só voltou 1, não é? Tem essa lição. Para a gente não ficar surpreendido, mas também para nós sermos um daqueles que voltam para agradecer a Deus. Amém? Agradecer ao Senhor. Gratidão é rara, mas é preciosa para Deus. Meu Deus, leva em conta isso. Segunda lição que eu vejo, que nem todos que recebem um milagre permanecem no caminho. Aqui os 10, um voltou, um aceitou Jesus, um depositou sua fé em Cristo Jesus, e provavelmente esse seguiu Jesus, andou nos caminhos de Jesus. Mas os outros não tiveram essa mesma fé. Eles fizeram o pedido, mas não aplicaram a fé. E é interessante que as pessoas são assim. Elas têm uma necessidade, muitas vêm à igreja para pedir que Deus resolva aquela coisa, supra aquela necessidade. Às vezes,
acontecia isso muito em Pouso Alegre. Eu estava para a rua fazendo visitas, lá eu andava mais do que aqui. Aqui eu dependo mais do carro para fazer as coisas. Lá eu parava o carro, que a igreja era no centro, e ali tinha muitos lugares que eu ia de a pé, aproveitava no caminho, evangelizava, dava um folheto, falava com alguém. Mas as pessoas me conheciam muito. E eu passava na frente de algum tipo de lanchonete ou de um barzinho, alguma coisa, e alguém lá de dentro gritava: pastor, pastor, ora por mim quando o senhor for na igreja lá, ora por mim. Né? Então eles querem alguma coisa de Deus. E alguns falavam o que eles queriam, mas ir à casa de Deus, ir ter um encontro com Jesus, querer alguma coisa com Jesus, não. Muitas vezes eu parava, entrava lá no local onde estava, falava com eles, falava: o que você precisa? Preciso disso, disso, disso. Então, falava toda a necessidade dele. Eu falei: tem uma coisa que você esqueceu que é mais importante de todas. Aí procurava evangelizar, que a necessidade da salvação, da vida eterna. Mas, de forma geral, o que acontecia era isso: não, eu quero a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Eles não querem seguir a Jesus, seguir o caminho. Eles querem a bênção só de Jesus. Então, nem todos que recebem milagres, não é? Eles permanecem no caminho. Lembra, domingo passado eu contei uma história, eu vou falar dessa história numa outra parte hoje, mas num outro ponto aqui. A terceira lição é que gratidão é um sinal de fé verdadeira. Quando nós agradecemos a Deus, nós estamos crendo nesse Deus e crendo que Ele operou essas coisas. Por exemplo, se eu dou graças a Deus pelo sustento que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, todos nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo, temos uma fé que é Deus que me dá força, é Deus que me dá vida, é Deus que me dá sustento, é Deus que me dá orientação, é Deus que me dirige nas coisas, Ele me dá a sabedoria para mim desenvolver o trabalho e conquistar o sustento da família, não é isso? Então a pessoa reconhece, então é fé em Deus, e reconhece em todas as coisas. E aqui, esse homem, esse que voltou, leproso que voltou curado, ele demonstra aqui que ele cria em Jesus, que ele creu em Jesus, tanto que Jesus disse: vai, e a tua gratidão te salvou. Certo? O que Jesus fala? Vai, a tua fé te salvou. Então a história não é contada ao todo, porque eu acho que teve mais um enredo aqui e tal, mas esse homem, pela palavra de Jesus, demonstrou fé salvadora em Cristo Jesus. E ele saiu dali salvo. Outra coisa que eu aprendo aqui, que Deus honra um coração que volta agradecido. Um coração que agradece. Um recebeu muito mais do que os outros. Todos foram curados. Mas só o que voltou, saiu dali com a cura, teve um encontro pessoal com Jesus, foi salvo, foi transformado, foi aprovado e foi honrado por Jesus. Os outros não aconteceu nada disso. Jesus mostra que quem volta recebe mais do que quem não volta. Não é? Como são poucas as pessoas no ministério que eu vejo que vêm para a igreja, vêm pedir oração, vêm em culto de oração, vêm em momentos de oração e pede para todo mundo orar, e ela recebe. Aí não volta para agradecer. Quantas pessoas falaram para mim: pastor, qualquer dia eu vou lá na igreja dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Mas o que ela está esperando? Esse dia nunca chegou.
Não vem para elas. Mas deixa acontecer de novo. Vai ver como ela vem rapidinho. Jesus nos chama a essa atenção, mas ele fala uma coisa: aqueles que voltam, falam, olha, Deus fez uma obra tão grande na minha vida, Deus tem sido bom para mim, ou foi, eu quero voltar com Ele, eu quero estar com Ele, eu quero caminhar com Ele, andar no caminho, andar com Jesus, porque Ele é bom, porque eu sou grato a Ele. Lembra o endemoniado como foi o gadareno, quando ele foi curado, ou foi exorcizado, né? Jesus expulsou seus demônios, ele se converteu a Jesus, e ele decidiu, eu vou andar com Jesus, onde o Senhor for eu vou. Jesus falou, não, eu não quero que você venha comigo, o que eu quero que você faça é que você vai para a sua casa, vai para a tua parentela, e fala tudo o que aconteceu com você, evangeliza eles lá, não é? E o desejo de quem é tocado por Jesus é esse, de caminhar com Jesus. Então Jesus ensina que o coração grato sempre atrai mais graça e mais presença de Deus. Alô? O ingrato não. Mas quem é grato atrai mais graça de Deus e mais a presença de Deus. Jesus também estava mostrando aqui o valor do coração, não apenas do milagre. Você percebeu que a ênfase de Jesus não é tanto o milagre, mas o coração agradecido. Jesus não fica falando, receberam uma cura maravilhosa, era uma doença que não tem cura, e curou, olha que coisa. Ele não fica exaltando o milagre, ele exalta a gratidão, mostrando que nós, que somos quem é abençoado por Deus, deve agradecer a Deus, voltar em gratidão e crer e caminhar com Ele. Não é vir, então tá, então vou voltar para a igreja, eu vou falar, olha, muito obrigado igreja, Deus respondeu a minha oração, está resolvido, e tchum, vai embora. Né? O coração está desconectado, Deus está falando, Jesus está ensinando o valor do coração. O que importa é o que fazemos com a bênção, e não com a bênção em si. Nós somos abençoados, aleluia, mas o que nós fazemos depois, isso é o mais importante para nós e para Deus. Lembra disso. Muitas vezes, nós devemos ir além com a nossa adoração a Deus, de gratidão. Às vezes nós somos abençoados com uma coisa, vamos supor, você recebeu um dinheiro, vou falar uma coisa que vai pegar bem no coração. Você recebeu um dinheiro, não é? Um valor que fala, poxa, né? Nem estava esperando, ou graças a Deus, né? Esse dinheiro aqui. Aí você ora a Deus, Senhor, muito obrigado, que Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem tal. Aí muito provavelmente o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e falar, você é grato? Eu sou grato. Então abençoa alguém. Pega um pouquinho disso, abençoa alguém. Irmãos, essa é uma forma de louvar a Deus. Senhor, eu sou grato ao Senhor. Está aqui o dízimo, está aqui missões, está aqui tudo isso aqui é do Senhor. Mas eu vou semear numa vida, eu vou abençoar alguém. E vai lá e abençoa aquela pessoa, como uma expressão de gratidão daquilo que Deus fez. E quando você dá a sua oferta para a pessoa, o bem que você fez para a pessoa, você fala, olha, recebe isso aqui, porque é uma expressão de gratidão pelo que Deus tem feito na minha vida. Por favor. Está percebendo? Então ele deu um testemunho de gratidão. Essas coisas honram a Deus.
Mas quem é abençoado é a pessoa que recebeu lá? Você. Primeiro que você já foi abençoado. Segundo que agora você abre uma porta, vou falar mais depois, para ser mais abençoado ainda. Agora, quando fazemos isso de coração, não que nem algumas igrejas pregam por aí, não, dá tanto que você, se você der 1.000, se você der 10.000 e tal, aí Deus vai abrir a porta para você. Não, Deus não negocia, não acredita nisso. Essas coisas são inegociáveis, porque Deus vê o coração. O pastor Guilherme falou do coração também, não é? Da atitude, da gratidão. Deus olha isso, e é isso que importa. Agora, quando há sincera gratidão, que não é por interesse, é aí que é o verdadeiro louvor. De outra forma, gratidão interesseira não resolve nada. E irmãos, o valor está na postura do coração. Para Jesus não basta ser abençoado. O que importa é o que fazemos depois que nós recebemos a bênção. Ele quer olhar ali. A atitude após o milagre revela o coração da pessoa. E quem entende que Deus operou, que Deus está operando na vida e cuidando, ela expressa a gratidão a Jesus, com reverência, com fé, com o seguir a Jesus. Eu contei semana passada de uma moça da nossa igreja, que ela era noiva de um cara, infelizmente, o rapaz ele era descrente, ela estava fazendo a coisa errada, vou falando aqui já, porque a Bíblia fala para não se associar com julgo desigual, mas isso que estava acontecendo. Eu nem estava sabendo direito, na verdade, mas aconteceu isso. Então lembra que ela me ligou, estava no hospital com ele todo paralisado, com um tumor do tamanho de um ovo no cérebro, e estava do lado direito, paralisado do lado esquerdo, e todo deformado. Iriam fazer uma cirurgia daqui a alguns minutos, e ela pediu que a gente fosse orar, e lembra da história, fomos lá, oramos, e quando saí de lá, cheguei no escritório na igreja, recebi o telefonema que ele estava curado, que ele estava bom, que ele estava andando, falando normalmente, raciocinando normalmente, e queriam operar da mesma forma. Foi fazer os exames, não tinham mais nada, o médico mesmo deu testemunho, se criam em Deus, porque aquilo lá só podia ser de Deus, não é? Muito bem, mas era um descrente. Naquela mesma semana eu fui até a sua casa, descobri onde ele morava, fui até a sua casa e conversei com ele sobre Jesus, sobre a obra que Deus fez na vida dele, e perguntei, falando do Evangelho, se ele não queria receber Jesus como Salvador pessoal. Ele disse que não. Foi categórico: não, eu não quero. Muito bem, continuamos orando por ele. Eu, a noiva dele, minha esposa orava por ele e tudo mais. Passou algum tempinho, eu voltei, fui fazer outra visita, e ele não se mostrou muito feliz, porque sabia onde eu ia chegar. Falei do Evangelho novamente, convidei para que ele recebesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele categoricamente rejeitou ao Senhor Jesus. E eu senti no meu coração, e já aconteceu outras vezes, em outras situações, o próprio Espírito testificando comigo: basta, não precisa voltar mais. No momento eu até pensei: isso aqui deve ser uma coisa carnal, que eu que estou chateado que ele não aceitou Jesus. E
aquilo perseverou que eu falei, não, isso aqui deve ser coisa de Deus. E esse tempo foi mais ou menos, pelo que me recordo, uns 5, 6 meses, meio ano da cura, do tempo da cura. Passado esse tempo, essa moça da igreja me telefonou e falou, pastor, o meu noivo morreu. Eu falei, mas do que ele morreu? Ele falou, o médico não sabe, morreu de repente. Morreu. Se fosse da época do Covid, né, a gente ia falar hoje, é o Covid, é a vacina, mas não é nada disso. Aqui é um exemplo, irmãos, daquele que foi tocado, daquele que recebeu até da boca de médico que não era crente, que Deus fez um milagre, mas ele era grato pelo milagre. Me agradeceu, que não é para mim que tem que agradecer. Quantas vezes eu falei para ele, não agradeça nada para mim, porque eu não fiz nada. Quem fez foi Deus. Eu não tenho poder nem de me ajudar, quem me ajuda é Deus. Então, agradeça a Deus. Se renda a Ele. Não. E Deus, se foi Deus que levou, se foi o diabo, não sei, não é? Mas ele morreu. E hoje, se ele não, no seu particular, não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ele está lá no inferno, sofrendo. E lembrando, fui curado, fui tocado por Jesus e disse não. Isso é terrível, irmãos. Agora, nós não precisamos de ter um tumor, ser curado para depois dar graças a Deus. Dê graças a Deus porque você não tem nenhum. Amém? Porque tem gente que tem e está sofrendo. E nos compadecemos e oramos por ele, estamos orando e Deus vai fazer uma obra. Amém, irmãos? Os irmãos sabem da história que eu estou falando. Mas, como já fez também aqui. Então, irmãos, o que é importante para nós, que Jesus nos ensina, é que nós valorizemos as coisas que Deus faz. Nós não precisamos ser curados de uma lepra, de uma doença horrível, não é? Que algo magnífico aconteça na nossa vida, para a gente ir para Deus, Deus, muito obrigado e tal. Não, irmãos. São as coisas simples da vida, mas é vida. É vida. Gratidão precisa ser pronta e voluntária. Outra coisa que eu aprendo aqui, que quando aquele leproso viu que ele foi curado, ele voltou. Ele olhou e falou, fui curado. Nem me interessa agora ir lá imediatamente falar com o sacerdote, eu vou voltar para Jesus. Eu vou agradecê-lo. E talvez ele gostaria de sair correndo, dando aquele salto e batendo o calcanhar no ar, dizendo, glória a Deus, aleluia, né? Ir na casa dele e falar, mulher, estou curado, né? Estou aqui, filhos, agora a gente pode estar juntos novamente e tudo mais. Não. Ele gostaria de fazer isso, com certeza, mas ele volta para Jesus. E é grato. E a nossa gratidão a Deus tem que ser sempre pronta, irmãos. Cada vez que dá na nossa cabeça, lembramos de algo, vemos algo que Deus fez, seja grato. Não é? Você recebeu um livramento, para tudo. Senhor, muito obrigado por esse livramento. Não é? Nem vai e fala assim, não, à noite quando eu for orar, eu agradeço a Deus. Não, faz uma coisa legal, não é?
Agradece de verdade. Agradece certinho. Agradece de coração. Então aqui nessa história, nós vemos, tem mais, hein? Lições sobre gratidão. Mas eu quero falar com os irmãos também sobre o poder de um coração agradecido. Na verdade, o poder da gratidão. O que a gratidão faz na nossa vida? Porque a palavra de Deus nos diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão, ela é um mandamento, mas é o caminho da libertação. Caminho da libertação. Interessante que Paulo, ele não diz, dai graças quando tudo estiver bem. Não é? Porque tem gente que é assim, só dá graças quando está tudo legal. Mas quando tem uns intempéries na vida, esquece da gratidão. Agora é hora de reclamar dos intempéries. E não vê todas as demais coisas boas que tem. Só olha o que não está bom. Então não há gratidão ali. É interessante também que o texto fala, em tudo dai graças. Muita gente interpreta errado o versículo e fala, dai graças a Deus por tudo. Está errado, não é assim que o versículo está falando. Né? Porque daí acontece uma miséria, você fala, graças a Deus, né? Tem que dar graças a Deus por tudo, então vou dar graças a Deus pela miséria. Não é isso que Deus está ensinando. Você dá uma martelada no dedo e fala, graças a Deus, acertei. O que o versículo está ensinando é dar graças a Deus em tudo. Em toda situação da sua vida, você tem motivos para agradecer, até quando as coisas não estão bem. Não é? As coisas não estão bem, mas você é grato a Deus, não pelo que não está bem. É grato a Deus pelas coisas que estão bem, é grato a Deus até porque Ele te dá força para você enfrentar o que não está bem, Ele te dá orientação, Ele te sustenta, e naquele momento que a coisa não está bem, você não está agradecendo o que não está bem, mas está agradecendo Ele, que vai te ajudar. Senhor, olha, a coisa está ruim, mas eu sei que o Senhor vai abrir um caminho para mim, que o Senhor vai abrir uma porta, que o Senhor vai ajudar aqui, que o Senhor vai me sustentar e tal. Então, ele dá graças a Deus em todas as situações na vida dele. Lembra do profeta? Mesmo que não haja alimento, né? O gado no campo, a videira não dá fruto, não há ovelhas no curral, mesmo que tudo isso está falando de um tempo de seca, de miséria, de fome, ele fala, mesmo assim eu vou te exaltar, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Esse é um coração grato por Deus. Eu sou grato a Deus por Ele me resgatar, por Ele me salvar. Eu morro aqui, mas eu vou estar lá com Ele. Isso é gratidão. Então está tudo ruim, mas a pessoa está agradecendo a Deus. Essas coisas o mundo não acontece, não entende, né? Não entende. Às vezes no trabalho, coisas não iam bem, a gente dava graças a Deus, mas falava, mas esses crentes são meio tontos, né? Parece que não enxerga o que está acontecendo. Na verdade é o contrário, eles que não enxergam o que está acontecendo. Então, a gratidão, ela abre um caminho para a gente, irmãos. A gratidão nos liberta da murmuração. E lembra que murmuração foi a razão da queda de Israel. Lembra no deserto? Deus ficou bravo por causa da murmuração deles. A gratidão, ela realinha o nosso coração com o de Deus, com a soberania de Deus.
Quem agradece vê a Deus, mas quem não agradece só vê o problema. E eu repito, não é dar graças a Deus pelo problema, é dar graças a Deus por todas as coisas. E por Deus te guiar no meio desses problemas, estar com você no meio deles. Porque é diferente você estar no meio do problema sozinho e estar no meio do problema com Deus. Amém? Amém. Porque às vezes a gente tem que atravessar vale, como diz o Salmo 23, mas Deus está com a gente. Vale escuro, mas Deus está com a gente, segurando nossa mão. Não é? Passar por ondas enormes, por rios profundos, e Deus falou que Ele nos sustenta com a nossa mão e não nos deixa afogar. É ou não é? Então, eu não estou dando graças a Deus por problema, eu estou dando graças a Deus por Ele me ajudar, por Ele estar comigo, por mim caminhar com Ele. A gratidão, irmãos, até a gratidão antecipada é um ato de fé. Porque às vezes nós precisamos fazer isso, né? Você está esperando uma coisa, você ora pedindo a coisa, e no final da sua oração, do seu pedido, o Senhor fala assim: graças te dou, Deus, porque o Senhor vai responder isso aqui. Mas com fé, porque Deus olha, né? Não é o método de orar que traz respostas às orações, é o coração, é a fé. Porque se você orar desse jeito, pedir dessa forma, aí não tem escape, Deus não tem o que fazer, Ele mesmo que não queira, Ele tem que responder. É assim? De jeito nenhum. Deus vai olhar o nosso coração, simples, a fé simples. Outra lição aqui sobre isso, que gratidão abre portas espirituais, murmuração fecha. Fecha. Salmo 50, 23, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a minha salvação. É interessante como que murmuração fecha as portas. Deus leva a sério essa questão de murmuração. E Ele fechou a porta para Israel, porque murmurava. Ah é? Então tá. Não sabe contar as bênçãos, não sabe ver o que eu tenho feito por vocês, todo o tempo tem que aturar a sua murmuração, então tá bom. Então, a murmuração é uma linguagem de incredulidade, que Deus não está sabendo ordenar bem a minha vida, ou Deus nem está presente na minha vida, porque só acontece isso a minha vida está ruim, isso aqui é ruim, aquilo é ruim, não está legal, não é? Pessoas sempre chateadas, já viu cristão assim, sempre falando que a vida é isso, a vida é aquilo outro. A vida tem disso. E não tem nada errado eu chegar para o meu irmão: como é que está, irmão? Olha, está muita coisa bem na minha vida, mas tem uma coisa que está me perturbando, estou passando por isso. Não tem nada errado falar isso. O que é errado é as lutas normais da vida, a pessoa ficar reclamando. Hoje o meu pneu furou, aquilo lá não deu certo, isso aqui. Isso é murmuração. Quem tem carro, irmãos, dê graças a Deus que o pneu furou, porque você tem carro. Quando você não tem carro, não tem pneu furado. E já pensou se Deus levasse a sério a questão da murmuração e falasse: está murmurando porque o pneu furou? Tá bom, vou tirar o carro de você. Não vai ter mais problema com o pneu, tá bom? Tá tudo certo. Nunca mais você vai ter problema com o pneu na vida. Uau! Um dia eu encontrei um irmão lá no centro, faz tempo. E passou por mim: pastor Ed, tudo bem? Tudo bem. Que coisa, hein, pastor? Falei: o que foi, irmão? Está revoltado da vida. Além de ter que pagar para estacionar, né? Tempo, estacionar, não acha um lugar para estacionar nessa cidade. Tive que levar o carro lá no estacionamento. Aí eu olhei para ele: irmão, isso aí é problema de rico, falei para ele. Ele falou: como assim? Falei: só rico tem carro, então é problema de rico, dê graças a Deus.
né? Vem de boizão, não tem que achar lugar para estacionar. Está percebendo, irmão, que a gente reclama por um problema que a gente está passando, mas a gente tem uma bênção muito maior atrás desse problema, não é? Nós temos um carro, somos abençoados com isso. Então, dê graças a Deus. Não pelo problema, não tem vaga. É chato não ter vaga mesmo, mas tudo bem, vamos fazer outra coisa, vamos parar mais longe, pôr no estacionamento, faça alguma coisa. Mas, pega Uber da próxima vez. Mas seja grato a Deus. Então, a murmuração tem disso, irmãos, ela fechou a porta para Israel. E quando a gente murmura, nós, na nossa incredulidade, estamos fechando as portas para as bênçãos na nossa vida. Murmuração foca no problema, não na presença de Deus, na companhia de Deus, nas outras bênçãos de Deus. Ela foca só naquilo lá. E o foco errado, lembra no CCM? Foco errado dá problema, né? Só traz problema. Quem só olha para o problema perde a perspectiva da vida, perde as bênçãos da vida. A murmuração amplifica o problema, minimiza Deus. Israel teve o mar aberto, a nuvem que fazia a sombra de dia no deserto, a coluna de fogo que guiava à noite e esquentava nas noites frias, que era lá no deserto, e o maná de dia, maná fresco todo dia, e água fresca da rocha. Mesmo assim murmurava. Ah, que falta da cebola do Egito. Podia pedir outra coisa, né? Mas é da cebola que eles falaram que tinha falta do Egito. Não é? Que coisa. Vai gostar de cebola assim lá longe, né? Mas então, irmãos, nessa murmuração, Deus retém as bênçãos. Porque somos murmuradores. Quem só olha para o problema, irmão, só vai ter problema. Murmuração contagia e destrói. Sabia disso? Você chega num lar, por exemplo. Está lá o pessoal na sala, na cozinha, estão conversando. Aí tem um murmurador. Irmão, o ambiente fica chato, não fica? Chato, a gente perde até a conversa. Constrange. Se tem uma visita, a visita fica constrangida. Porque ele, porque ela, aquilo lá, tal. Reclama, murmura. O ambiente fica ruim. Mas entra uma pessoa que é grata, não mudou nada, a situação tudo é igual, mas a pessoa é grata, não é? E ela vem e fala de uma coisa que é grata e tal. Ali a coisa não ficou legal, mas ela fala, poxa, eu tive um dia maravilhoso hoje, Deus abriu uma porta para mim, isso aconteceu, que chuva boa, que sol legal que fez hoje, né? Olha, hoje fez sol e deu chuva, poxa, que bênção, e tudo mais. Choveu de novo, vai mofar, sabe? Coração que não é grato, só vê problema, não a presença de Deus. Ele contagia os outros. Lembra os 10 espias, os 12, perdão, não é? Os espias voltaram. 2 falaram, não, legal, dá para a gente ir. 10 falaram, não, e murmuraram, reclamaram. A nação inteira começou a murmurar. Foi ou não foi? Aí Deus falou, tá bom, vai de volta para o deserto. Todos vocês vão morrer. Só os seus filhos vão entrar. Acabou. Estou cheio da murmuração de todos vocês. Pode voltar para o deserto. E peregrinaram no deserto por 40 anos. E morreu aquela geração. E os filhos deles que entraram. Aliás, os outros 2 também que falaram que não, vamos lá, Deus vai nos dar a terra e tal. Esses aí, Josué e Caleb, eles entraram. Então, veja como a gratidão traz bênçãos de Deus.
Josué e Caleb falam, não, nós podemos, Deus nos deu a promessa, Ele nos trouxe aqui, Ele vai fazer lá. E ele eram gratos a Deus. O que aconteceu com eles? Receberam a promessa. E muita promessa de Deus para a vida de muitos não chega. Por quê? Porque murmura. Uau! De certa forma, a murmuração ofende a fidelidade de Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, temos os filhos em casa, uma suposição. Aí um deles, talvez, reclama. É porque a comida não está muito quente, é porque eu não gosto desse tipo de comida, é porque minha roupa, eu queria uma roupa de grife, eu não tenho, só tenho roupa que ganhou, roupa disso, não sei o que tem. Meu tênis é o mais baratinho que existe. Sabe, murmura. Se tem um celular, não é aquele celular, né? E tudo mais. Então, murmura as coisas. E o filho que murmura daquilo que tem e do que não tem, como os pais se sentem? Claro, ficam chateados, não é? O pai olha e fala, poxa, que ingratidão, não está vendo o sacrifício que eu faço? Eu vou trabalhar todo dia para trazer comida para casa. Não é caviar, mas é alimento. Eu trabalho para comprar a roupa que estão usando, você está usando, e reclama. Não é? E normalmente, quando o pai que é sábio, não está boa a comida? Não está. Não quer comer isso? Não quero. Tá bom, pode sair da mesa. Se é almoço, agora só vai ter janta, não vai comer mais nada. Você não é grato pelo que você tem. E aí quando chegar a janta, é o prato dele do almoço. Até chegar a fome, e ele falar, graças a Deus. Você não deu graças a Deus por um pedaço de pão duro? Não sei se já aconteceu com você, eu já. Puxa vida, queria comer uma coisa, mas não queria isso, aquilo lá, pensando numa coisa. Aí abre uma porta, abre outra e tal, aí acha um cestinho lá, um pão duro, já de dias. Esse pão aqui. Pega a faca de serra e passa uma coisa lá naquele pão, pinga um mel, sei lá, faz um negócio e come, que gostoso, né? E tal. Veja, irmãos. Então, você sabe que o melhor tempero do alimento é a fome, né? Isso aí é coisa velha. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro cachorro, e a gente pôs uma comida lá para o cachorro. Aí eu falei, pai, o cachorro não vai comer. E isso aconteceu com o meu filho também, o mais velho. Pusemos uma ração lá para ele, e ele voltou falando, pai, o cachorro não come. Eu falei, não se preocupa não, ele vai comer. Eu falei, não, pai, não comeu ontem, não comeu hoje. Ele vai comer. Aí ele voltou mais tarde e falou, pai, o cachorro comeu tudo. Eu falei, tá vendo? Não fica com luxo não, quando você está com fome, você come e dá graças a Deus, não é verdade? E então, a murmuração, ela impede, irmãos, as bênçãos de Deus na nossa vida. Agora, a gratidão, ela abre portas da paz, da restauração, da provisão, do contentamento, da comunhão com Deus, da alegria na nossa vida. A gratidão, ela muda o ambiente, ela nos muda e muda o ambiente também. Todo o ambiente em que tem pessoas que dão graças a Deus, muda. Eu contei a história para vocês de um pastor de Cuba, que estava almoçando com a gente num jantar, num almoço, na verdade, missionário, lá na América do Norte, uma mesa cheia de pastores, cheia de missionários, uma mesa comprida, assim, gente sentada na frente,
um de frente com o outro, naquela mesa grande, e a mesa farta. E aquele homem, ele pegou, faz de conta que é o prato, ele pegou aquele prato, ele colocou o alimento no prato, já haviam dado graças pelo alimento, e ele pôs a mão assim, ó, em volta do prato, e olhou para aquele alimento, e eu não esqueço da voz dele: graças a Deus, louvado seja o Senhor. Olhava para aquele prato e fazia isso. E ele comeu aquilo, dando graças a Deus. Ele punha na boca e fazia Não é só porque estava bom, é porque estava comendo uma coisa que não comia. E aí quando ele repetia, ele pegava o prato, estendia, punha uma coisa assim no garfo, jogava no prato e falava: oh, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. E comia. Você sabe que aquela atitude dele, ele não estava falando para os outros, ele não estava nem aí com ninguém. Ele estava olhando a comida e dando graças a Deus. É isso que ele estava fazendo, não é? As pessoas pararam de comer e olharam, e alguns choraram. Mas como nós somos ingratos. Foi a conversa da mesa. Como nós somos ingratos. Temos fartura. E não somos capazes de dar um glória a Deus para esse aí. Como esse aí. Que vai voltar para aquele lugar lá, que não tem nada disso, que pastor não tem nem a ração que o governo distribui. Tantas gramas de arroz, tantas gramas de feijão e um sabonete. E aí ainda a turma fala de certo sistema de governo. Mas ele dando graças a Deus. Que lição eu aprendi lá, irmãos. Que lição. Quantas vezes, irmãos, estou trabalhando aqui no escritório, não vou para casa, eu vou ali embaixo num lugar que tem um Marmitex. Agora mudou de gerência, não ficou legal não. Eu já falei para muita gente: ó, ali é muito bom e tal. Agora eu retiro o que eu falei, mas fique à vontade. Mas eu ia ali embaixo, pegava um Marmitex, mas não queria nem comer lá, queria comer aqui. Então eu vinha, subia lá em cima do escritório, sentava lá, e eu olhava para o Marmitex, eu lembrava desse irmão. E comia com gosto. Não é? Oh, glória a Deus, né? Que bênção, né? Que bênção isso aí acontecer. E como que Deus é bom para nós, irmãos. Então, a murmuração revela um coração doentio, mas a gratidão revela um coração espiritual, não é? Um coração maduro. Porque o filho, que é criança ainda, reclama do que tem e do que não tem. O que tem não está tão legal e reclama daquilo que não tem. Mas o filho agradecido que cresceu, esse aí, ele dá graças a Deus pelo que tem. Não é? E assim é. Gratidão é um antídoto contra a ansiedade. O que diz a palavra de Deus? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Depois diz: antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com oração, súplicas. Ah, é? Tem esse pedaço no versículo? Com ações de graças? Tem, né? E a paz de Deus guardará suas mentes e os corações em Cristo Jesus. Você percebeu que quem vai a Deus só com orações e súplicas, ele sai dali meio com ansiedade. Porque ele só ficou choramingando com Deus, né? Oh Deus, suplicando a Deus. Mas aquele que vai a Deus, pede e agradece a Deus, é grato, conta as bênçãos, fala com Deus das bênçãos, tudo que Deus já fez para ele.
ele sai dali, sua ansiedade abaixa, porque a sua fé aumentou em Deus, que tanto fez por ele, e ali ele vai saber que Deus vai agir de alguma forma. Está percebendo a diferença? Por isso o versículo fala: súplicas, orações e ações de graças. Isso é importante. E é mais importante ações de graças. Como pai, mãe, você não tem vontade de fazer mais para o filho agradecido? Hã? Até a mãe. Um dos meus filhos, o mais velho, ele tinha bastante esse costume, os outros também faziam, mas o mais velho, mas ele era pequenininho. Ele falava assim para Priscila, ele comia e falava para Priscila, assim: mãe, muito obrigado por essa comida deliciosa. Né? Aí o que a mãe faz? Procura caprichar mais ainda nas coisas, não é? Não é? É uma tendência natural. Lógico que Deus não precisa do nosso elogio para ele se sentir bem. A gente às vezes quer para se sentir bem, mas Deus não precisa disso. Mas Deus entende o que é certo e o que é justiça, e Ele fala que voltar para agradecer é importante. E Ele diz no texto, e de Salmo 50, 23, aquele que oferece sacrifícios de ações de graças me glorifica. Uau! O que Jesus está falando, Deus está ensinando? Que gratidão é uma oferta que nós oferecemos a Deus. Às vezes você sabia que é uma forma de sacrifício agradecer a Deus? Sabe quando que é? Quando nós estamos passando por um perrengue. Por exemplo, uma pessoa está em luto. Uma pessoa em luto é duro, irmão, dependendo ainda do tipo de luto, não é? Perdeu o cônjuge, perdeu um filho. Uau, acho que é o mais terrível de todas as coisas. Perdeu mãe, pai, coisa assim. Mas a pessoa, ela está chorando, ela está em luto. E deve chorar mesmo, não é? Mas mesmo assim, ela não murmura. Ela dá graças a Deus, não pelo luto. Dá graças a Deus pelo que Deus tem feito. Talvez porque aquela pessoa que partiu para a eternidade foi para com Deus. Ela dá graças a Deus. Dá graças a Deus por tudo que ela tem na sua vida. Então, mesmo na dor, aprendemos a dar graça. Agora, é interessante que esse tipo de gratidão, ela sobe com um perfume diferente diante de Deus. Que como profeta, mesmo quando as coisas estão indo mal, esse aí ainda me louva. Ele ainda me glorifica. Então esse é um verdadeiro louvor. Uma gratidão que honra e glorifica a Deus. Então, como é que está a sua vida de gratidão? Né? Será que você tem murmurado? Reclamado disso, daquilo outro, isso aqui está curto, isso aqui está comprido demais, isso aqui isso. Você tem murmurado? Será que não é momento de parar de murmurar do que está ruim, do que falta, e agradecer por outras coisas? Porque eu vou falar uma coisa: tudo na vida pode piorar. Não é verdade? Sim ou não? Tudo na vida pode piorar. Então não fica murmurando. Porque a vida não é tão ruim quanto a nossa murmuração. Nós não estamos sendo jogados na cova dos leões, nem na fornalha de fogo, nem queimado vivo em praça pública.
não é? Não estamos passando frio, nem fome, porque por pouco que seja, por simples que seja, Deus tem cuidado. E isso é motivo de glória a Deus. Por isso Jesus falou: tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes. Mas por que é que então muitas vezes estamos descontentes e murmuramos? Não glorificamos a Deus e nós nos destruímos. Porque quando nós aprendemos a contar as bênçãos, a nossa atitude muda. É ou não é verdade? Então aquilo que não era bom, continua não sendo bom, mas continua não tendo peso. Porque eu estou contando quantas outras bênçãos eu tenho. A bênção de estar aqui. Quantas vezes de coração você agradeceu: Senhor, muito obrigado pela IBAB, pelo ministério da IBAB na minha vida. E quando você aprende a glorificar a Deus por uma coisa dessa, por exemplo, você desperta em você mais desejo de participar. Falar: não, a IBAB é bênção, não vou deixar de participar. Mas não é porque é a igreja, é por causa do Deus daqui. Esse que é o sentido, né? É isso aí. Então, precisa agradecer mais? Fala com Deus hoje à noite. Fala: Senhor, olha, eu tenho faltado em te agradecer. Eu quero te agradecer. Agradecer pela salvação que você tem em Cristo Jesus, mas de coração. Se você pudesse fazer uma visitinha no inferno por alguns segundos, você ia agradecer a Deus pela salvação toda hora. Toda hora. Nós esquecemos. Não é porque você agradeceu um dia que está agradecido o resto da vida. É como aquele marido, a mulher que quer ouvir dele: eu te amo, né? E ele fala uma vez só. Ele diz: olha, eu te amo, isso aqui vale para a vida toda, ok? Guarda isso na sua cabeça, eu te amo. Não é assim que funciona, é? Sempre que a gente tem que agradecer. Agradeça as pessoas que fazem coisas por você. Não é? Tem gente orando por você? Seja grato à pessoa e a Deus. É uma grande coisa. O que Deus fez na sua vida que você precisa agradecer? Tem marido que só reclama da mulher, tem mulher que só reclama do marido. Mas na verdade devia agradecer. Alô? Porque a gente idealiza algo que não temos e reclamamos do que temos. Agora, tem reclamações que são justas, né? Reclamações que façam meu favor. Então aí já é um clamor, alguma coisa. Mas irmãos, vamos ser agradecidos, amém? Se Deus falou com você, o Espírito Santo falar: olha, você está murmurando, confessa para Deus hoje: Senhor, me ajuda a controlar essa boca aqui. Isso aqui não está trazendo bênção na minha vida, nem na minha família. Parar com essa murmuração e dar graças a Deus. Dê graças a Jesus. Vamos ficar em pé, por favor, aqueles que podem.